A história começa apresentando o nosso prota, um garoto com notas medianas e uma aparência também bem mediana, que mesmo assim era um aluno bem tímido. Enfim, ao chegar na sala de aula, ele vai em direção a seu assento. Contudo, várias garotas estão rodeando ele e, educadamente, ele pede licença a elas para que ele possa se sentar. Contudo, com um ar de superioridade e muita arrogância, as garotas riem dele, dizendo que talvez ele devesse procurar outro lugar para sentar, pois aquele já estava ocupado e elas não iriam sair. E mesmo apesar do prota afirmando que aquele era o seu lugar, as garotas dizem que se ele quer que elas saiam, que ele tente tirá-las à força, mas advertindo ele para tomar muito cuidado, pois se ele tocar nelas, elas irão denunciá-lo. Bom, esse era o dia a dia do nosso prota na escola, sendo humilhado e menosprezado, sempre com aquelas garotas o provocando, principalmente a garota loura, que aparentava ser a líder delas. Contudo, no dia seguinte, pela primeira vez, algo de bom acontece na escola com o nosso prota, pois ele consegue tirar a nota máxima em uma prova e por isso ele é bastante elogiado por sua professora, que na verdade era uma garota um pouco mais velha que o nosso prota, que tinha sido designada há cerca de 3 meses como professora temporária e talvez por ser a única naquele lugar que tratava o nosso prota bem, acabou se tornando a primeira paixão dele. Mesmo assim, eram raros momentos alegres para ele, pois já no outro dia ocorreu um incidente que seria um tremendo trauma e que alteraria todo o curso da vida do prota. Enfim, no dia seguinte, ao chegar na escola, o nosso prota mais uma vez é importunado pela garota loura, só que dessa vez ela faz uma proposta tanto que estranha. Ela diz que eles vão jogar um jogo, perguntando a ele se ele gostaria de jogar com ela. Bom, de certo, ele não tinha mais nada a perder, afinal, todo dia ele já era humilhado mesmo, o que poderia ser pior que isso? Bom, foi aí que ele se enganou, pois em seguida, a loura fez um desafio onde ele teria que vestir uma cueca amarela e em seguida ir até o bebedouro pegar um copo de água e trazer para ela. E se ele conseguisse cumprir o desafio, ela lhe daria um beijo em troca. E nesse momento, o jovem prota pensa que jogar esse desafio com a garota loura com certeza não seria legal, além de que ele poderia ter várias fotos suas vazadas, fora que também poderia ser expulso. Por isso, ele decide recusar. Contudo, a garota loura e suas amigas não aceitam um não como resposta, ao passo em que elas tiram a roupa do prota e, sem ter outra alternativa, ele veste a cueca para não ficar despido, implorando assim para que elas devolvessem suas roupas, pois se ele fosse pego assim, com certeza até chamariam a polícia. E nesse instante, a garota loura e suas amigas começam a rir sem parar, momento em que a professora por qual o nosso prota era apaixonado entra na sala e se depara com ele só de cueca. Bom, para o nosso prota, esse foi o seu fim, o pior dia de sua vida. Desse modo, no outro dia, as meninas são chamadas na sala do diretor, mas como o pai da garota loira era muito rico e um dos doadores que mantinha a escola funcionando, nada aconteceu a elas, além de uma advertência. Enfim, nesse contexto, 3 meses depois, o nosso prota nunca mais tinha ido à escola, então a professora substituta, preocupada com suas faltas e que ele reprovasse de ano, resolve visitar o nosso prota. E quando ela chega em sua casa, ele fica muito envergonhado, afinal, era essa a garota que ele gostava. Mesmo assim, ele toma coragem e recepciona sua professora, inclusive oferecendo chá a ela. Desse modo, sem muita enrolação, a professora pergunta se ele não irá mais voltar para a escola e, mesmo obtendo a negativa de nosso prota, ela diz que não veio para obrigá-lo a voltar. Ao contrário, só veio para dizer que ele era um garoto incrível e com um enorme potencial, aconselhando que ele não parasse de estudar, pois um dia ele seria muito importante e muito bem sucedido.
E depois dessas palavras, percebemos uma mudança radical em nosso prota, que fica bastante determinado e começa a estudar bastante. E alguns anos depois, o vemos sentado em uma mesa, momento em que uma secretária diz: Senhor, você terá uma reunião online a partir das 13 horas com um membro executivo da divisão de Los Angeles, fora que o senhor ainda tem que jantar com os sheiks hoje à noite, mas se o senhor não jantar com aquela outra empresa de ontem, eles ficarão bem chateados. Com isso, notamos que o nosso jovem prota agora é um homem muito respeitado, pois, seguindo os conselhos da professora, ele estudou bastante até conseguir criar uma empresa chamada Smile, uma empresa de exportação que faz negócios com o mundo todo, sendo a terceira maior empresa do Japão, que já estava gerando um lucro de mais ou menos 10 bilhões anuais. Enfim, nesse mesmo dia, por pura coincidência, ele reencontra com sua antiga professora, que pergunta como ele tem passado, e o nosso prota conta sobre todo o seu progresso, e com isso, ela fica bastante feliz, afirmando que faz muito tempo que não o via, mas que realmente seria difícil uma professora encontrar com um dos homens mais ricos do Japão. Contudo, o nosso prota não era mais o mesmo garoto tímido de antes, e vendo ali o amor de sua vida diante dele, sem perder tempo e sem arrudeios, ele resolve chamá-la para sair. No entanto, para surpresa de nosso prota, ela diz que tem namorado e que namora com ele desde a adolescência, então não podia aceitar, mas mesmo assim estava muito feliz por suas conquistas, assim indo embora. Bom, o nosso prota, muito decepcionado, resolve ir a um bar para afogar as mágoas, pois sinceramente ele esperava por outra resposta. Afinal, de uns tempos para cá, nenhuma mulher disse não a ele, nenhuma mesmo, mas dessa vez ele não iria beber no bar de sempre com aqueles vinhos caros, ele iria fazer diferente. Iria beber em um bar em que ele sempre via seus funcionários comentando, que era o point depois do trabalho. E por mais incrível que pareça, quando ele chegou lá, viu que até era um ambiente agradável, com uns ótimos coquetéis. Mesmo que, estranhamente, as atendentes estivessem vestidas de coelhinhas, concluindo assim o porquê de seus funcionários falarem tão bem daquele local. Contudo, para surpresa do nosso prota, quando ele olhou para o lado, viu aquela garota loura, aquela que o humilhou em sua época de escola, que agora trabalhava nesse bar e que também estava vestida com aquela fantasia engraçada. E em certo momento, ele até pensou no que seria mais constrangedor, ele de cueca ou a loira de coelha. Bom, instantes depois, dois bêbados começaram a incomodar a loura e eles estavam a irritando bastante, mas ela não poderia revidar, concluindo assim que ela estava com medo de perder o seu emprego. Então, o nosso prota se levanta e vai até ela, perguntando por que esses caras não paravam de incomodar a garota, e ela de imediato reconhece o nosso prota, ficando bastante surpresa. Contudo, para o espanto dos bêbados, eles também reconheceram prota, afinal, ele era o dono da empresa em que eles trabalhavam, por isso, pedindo mil desculpas, dizendo que aquilo jamais iria voltar a acontecer e suplicando humildemente que não demitissem eles por tê-lo aborrecido. Eles pedem mais uma vez perdão. Contudo, a garota fica sem entender nada. Então, o nosso prota explica que depois que ela humilhou aquele dia na escola, ele resolveu estudar por conta própria e acabou criando uma empresa que deu muito certo. Desse modo, ela diz: espera, então você agora ficou super popular e é o dono daquela empresa que todo mundo fala e que todos querem trabalhar lá, é sério? Ele diz que é mais ou menos isso mesmo, para espanto da loura. Então, ela diz que não teve a mesma sorte, pois depois daquele acontecido, o seu pai morreu e a sua mãe gastou toda a fortuna deles em maus investimentos, levando eles à falência.
e agora ela tem que se virar em 2 ou 3 empregos de meio período, ao passo que lembra de como tinha sido horrível com ele, pedindo mil desculpas e agradecendo ele por ter se livrado daqueles bêbados. Por outro lado, o nosso prota diz que não guarda rancor e, para provar, entrega um cartão a ela e diz que o serviço de 2 ou 3 empregos é desumano. Ela deve procurar algo bem melhor, dizendo para ela para que ela apareça amanhã em sua empresa, que ele vai lhe dar uma vaga de secretária, uma vez que a sua secretária teve que ir embora para os Estados Unidos. Bom, ela diz que não poderia aceitar, não depois de tudo que ela fez com ele. No entanto, o nosso prota diz: bom, você que sabe, mesmo assim ele aguarda amanhã e eu posso lhe pagar até 4 milhões de ienes ao ano. Pense bem, estarei lhe esperando no 30º andar. E no dia seguinte, vemos que a garota loira apareceu no escritório. Então, o prota pede para que a mulher ensine todo o serviço à sua ex-colega de sala, que, por sinal, aprende tudo de maneira muito rápida e eficiente, dominando todo o serviço em menos de 3 dias. Desse modo, algum tempo depois, já vemos ela marcando várias reuniões para o prota, que diz que vai cancelar o almoço de hoje que tinha com os acionistas, dizendo que o desempenho da loura está praticamente perfeito e eles têm que almoçar para comemorar. E por isso, no meio do almoço, a loura mais uma vez pede desculpas por tudo, agradecendo pelo novo emprego, afirmando que não poderia estar mais feliz, olhando para o nosso prota com uma cara meio que provocativa. Momento este em que o nosso prota afirma que só está hoje onde está graças ao grande amor de sua vida, a sua professora, deixando assim a loura bem chocada, pois ela não sabia que o seu chefe gostava dela, mas ele diz que são águas passadas, pois ele no fim acabou levando um tremendo fora dela. Daí a loura fica sem entender, afinal, quem daria um fora em nosso prota? E assim, ela diz que a sua professora não sabia apreciar um homem de verdade, olhando para o prota com a cara bem sexy. Ao passo em que se levanta dizendo que iria ao banheiro. Contudo, ela tropeça em uma colher que estava no chão e acaba caindo nos braços do nosso prota, que por sinal ficou muito vermelho, mas que parece que já esperava por algo do tipo. Enfim, será que o nosso prota vai aceitar a garota loura mesmo depois de tudo que ela fez com ele? Ou será que ele apenas está fazendo ela se apaixonar para depois se vingar dela? Será que ele tem algum plano de vingança em mente? Será que a garota loira está querendo conquistar o prota? O prota não vai mais atrás de sua professora? Enfim, para não perder a parte 2 desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois assim o YouTube vai te avisar quando sair a parte 2. Meu muito obrigado, um forte abraço e fique com Deus. Valeu!